um formato diferente para encerrar o benchmark agro, custos agropecuários 2025 de uma forma dinâmica e interativa. Olha só o que vem por aí. Teremos agora o podcast ao vivo com o tema biocombustíveis e agropecuária, a expansão das usinas e o redesenho regional. Então aproveitem também para seguir o podcast Ouço Agro no YouTube ou no Spotify. Quem não segue está perdendo tempo, que tem muita informação bacana por lá. E para conduzir este bate-papo, a gente convida agora a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e host do podcast Ouço Agro, Natália Fernandes. Por favor, Natália, seja bem-vinda sempre. Participam também como convidados deste episódio especial Luciano Rodrigues, professor e pesquisador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas e diretor de Economia e Inteligência Setorial da Única. Luciano, por favor. Seja bem-vindo. Cleiton Gayer, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Cleiton, por favor. E para terminar, o nosso último convidado, Rodrigo Goulart, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Rodrigo, por gentileza, seja bem-vindo também. Obrigada. E agora, com você, Natália. Boa tarde mais uma vez a todos. Boa tarde a todos e a todas. Bom, nos painéis anteriores a gente teve aqui os assuntos de grãos, né? Painéis de grãos, de pecuária de leite, pecuária de corte. Também foi bastante falado sobre produtividade, competitividade, sobre essa construção do novo jogo global, né? E agora a gente vai falar de um assunto que permeia todos esses assuntos: grãos, pecuária, produtividade. Então, acho que passou um pouco o tempo também de que a gente via muito se falar sobre a competição, né, da produção de biocombustíveis com a produção de alimentos. Agora a gente quer ver isso, como esse assunto está tão envolvido e tem sido tão estratégico para a produção agropecuária brasileira, para o agro e para a competitividade do país de forma geral. Então, o nosso tempo é valioso e o tempo é de vocês. Eu já passo a palavra para o Luciano fazer a sua explanação. Fica à vontade se quiser fazer daqui ou dali de cima. Sim. Bom, boa tarde. Em nome da UNIC, da GV, agradeço a Natália e todo o time da CNA pelo convite para falar aqui. Assim como alguns que me antecederam, eu gosto de números, mas o meu papel aqui vai ser um pouco diferente, né? Fazer uma visão, combinei com a Natália da gente fazer uma visão um pouco mais ampla, né, mais reflexiva, com menos análise de números, e fiquei muito feliz aqui de poder reencontrar uma série de amigos, né? Eu fiquei na Exalc, dei aula lá durante 5 anos, então vi aqui a Débora, o Tiago e outros. Foi um prazer muito grande poder participar. Bom, a gente está passando aqui? Perfeito. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a conexão entre o agronegócio e o mundo da energia, né? Aqui no Brasil isso é muito forte. No passado, toda a política energética no mundo, em maior ou menor grau, estava calcada em 2 diretrizes fundamentais, que era a garantia de suprimento, não pode faltar, e preços acessíveis, né? E assim que foi desenhado boa parte do setor de bioenergia no Brasil, né? A competição era sempre entender como as políticas públicas equacionariam o componente ambiental na competição entre combustível fóssil e combustível renovável. Acho que está dando um eco aqui, né? Aí. Eu coloquei só um exemplo, isso continua e vai permear. Aqui eu coloquei um exemplo, que é o exemplo do etanol. Isso aqui é o preço da gasolina no Brasil. Quando a gente olha o preço do etanol, e eu coloco aqui uma linha que representa 70%, ele acabou passando do preço da gasolina, a gente vê que o preço do etanol está muito vinculado à gasolina. Então, de fato, essa competição entre fóssil e renovável, ela permeia toda a discussão da conexão entre agronegócio e energia, não só com o etanol,
É assim com o biodiesel, é assim com a bioeletricidade, que compete com uma térmica a óleo, é assim com as diferentes linhas de bioenergia, sempre tem essa comparação. O que a gente está vendo agora é uma transformação já há alguns anos, e isso tem refletido de forma significativa no setor de bioenergia do Brasil, em termos de processo de produção, dinâmica de mercado e em políticas públicas também, que é a incorporação no mundo da energia do componente ambiental, né? Então, a partir de alguns anos, de alguns anos para cá, a política energética, a segurança energética passou a ser calcada na necessidade de garantia de suprimento, não pode faltar preço acessível, o menor preço possível, desde que com menor emissão de gases de efeito estufa, e esse componente adicional trouxe uma dinâmica muito importante para a gente, que está vinculado com bioenergia, né? Acho que aqui eu vou passar de forma muito rápida, mas só para a gente se situar, essa aqui é a matriz energética mundial, né? A demanda por energia cresce de maneira exponencial, especialmente no período mais recente. Se a gente fizer um recorte ali dos últimos anos e olhar com cuidado, né, tudo que a gente viu, né, no mundo até agora de energia renovável, não estou falando só de bioenergia, mas energia eólica, solar e outras fontes renováveis, ainda representam 8% da matriz energética mundial. Então tem um espaço e um desafio muito grande para substituir carvão, gás e petróleo pela frente, e em países com agricultura tropical eficiente, como é o caso nosso, a bioenergia, o uso do processo agrícola para capturar energia solar e converter ela em diferentes energéticos é muito importante, é um pouco disso que eu vou apresentar. E quando a gente olha mais adiante, essa demanda por energia vai continuar crescendo, tá? Eu coloquei um exemplo só aqui, por exemplo, a gente tem aí tecnologias novas com data centers que vão aumentar a demanda por energia aqui no Brasil, né? A gente olhar ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu tenho 2 pedidos de data center que vão consumir a mesma quantidade de energia elétrica que o estado inteirinho. Então, assim, essa demanda por energia vai crescer. Eu coloquei aqui exemplo de data center, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande de energia elétrica para irrigação. Então, a infraestrutura e a oferta de energia vai continuar demandando um esforço grande para a gente, não só de energia elétrica, mas de energia como um todo, tá? E quando a gente olha para fora, as projeções indicam que nós vamos precisar de tudo que está disponível, incluindo biocombustíveis, né? Então, aqui, projeção da Agência Internacional de Energia, projeção da BP, projeção da Agência Internacional de Energia Renovável, projeção de uma consultoria, todas elas mostrando que, de fato, nós vamos precisar de todas as fontes renováveis disponíveis, e a bioenergia aqui com projeção de dobrar, triplicar, dependendo do cenário que foi constituído. Então, assim, tem um ponto importante, né? O agronegócio, em especial aqui no Brasil, onde a bioenergia é muito consolidada, vai ter uma demanda adicional no mundo da energia, não só como produtor de alimentos, segurança alimentar, mas também contribuir com segurança energética. Hoje, nós temos uma condição muito diferenciada. Se a gente pegar o Brasil, ele é muito reconhecido mundialmente porque hoje metade da nossa matriz energética vem de fontes renováveis, metade de fonte fóssil, a média mundial é 15% de fontes renováveis. Quando a gente desagrega essa matriz, nós vamos ver que boa parte da energia renovável está vinculada à produção do agronegócio. 60% da energia renovável no Brasil vem do agronegócio. E aí eu estou falando de etanol, estou falando de biodiesel, bioeletricidade, biogás, biometano, lixívia, no caso da indústria de papel e celulose, silvicultura comercial, né, floresta plantada. Então, aqui a gente tem, de fato, um papel importante. Se nós tirarmos o agronegócio como produtor de energia no Brasil, a participação de fontes renováveis brasileiras viria de 50%, 49%, para 20%, próximo da média mundial. Então, a grande fonte de energia renovável está vinculada à atividade agrícola lá no campo, capturando energia solar das diversas formas e convertendo isso em energia para a sociedade. A gente, quando fala em biocombustíveis, vem muito à cabeça etanol, biodiesel, que talvez seja aqueles combustíveis que o consumidor tem mais contato lá na ponta, mas a gente tem uma série de outros produtos que permeiam não só o setor de transporte, mas os vários setores da economia. Eu coloquei aqui a participação da bioenergia que vem do agronegócio na matriz energética dos diferentes setores da economia. A gente pode ver aqui, setor de transportes, que talvez seja o mais evidente para a gente, a bioenergia do agro representa 20%. Em outros setores,
como no setor industrial, na indústria, hoje 40% da matriz energética da indústria brasileira vem da bioenergia do agronegócio. Em alguns setores, se eu pegar esse setor da indústria e segregar em subsetores, nós vamos ver aqui alguns setores como alimentos e bebidas, aqui a indústria de papel e celulose, mais abaixo toda a produção de cerâmica e ferro no Brasil, tem uma participação muito grande da bioenergia que vem do agronegócio. Não é mais só biocombustíveis para transporte. De fato, a gente tem uma conexão entre agronegócio e indústria no Brasil, especialmente nesse caso de bioenergia, uma dependência mútua muito importante. Tá? E o que a gente está vendo aqui no Brasil, e eu acho que é isso que eu queria trazer como pano de fundo. Nós estamos vendo dentro da produção uma reconfiguração grande, né, uma ampliação e diversificação de fontes que são utilizadas para produzir bioenergia e uma ampliação dos bioenergéticos, dos biocombustíveis. Etanol de milho, por exemplo, há 5 anos atrás, nós não tínhamos etanol de milho de segunda safra no Brasil, hoje vai representar 25% da oferta de etanol. Biogás e biometano era incipiente, hoje nós já temos quase 30 plantas homologadas em construção, algumas já operando, outras em construção na ANP. Então, a gente está, inclusive, conseguindo extrair mais da biomassa que chega no campo, convertendo ela em novos biocombustíveis. Isso está sendo alicerçado por uma série de políticas públicas no Brasil, e a ideia aqui é passar muito rapidamente sobre 2, 3 dessas políticas públicas, como que elas devem moldar a dinâmica do setor de bioenergia nos próximos anos. Né? Aqui é só um exemplo, uma charge que mostra a discussão sobre a mobilidade sustentável, elétrico, não elétrico. Nós tivemos no Brasil esse ano a publicação da nova política do setor automotivo, que de maneira inédita no mundo olha as emissões no ciclo de vida. Né? Então, se a gente pegar a política europeia para a mobilidade, ela olha a emissão no escapamento, agora que está se discutindo ciclo de vida. No Brasil, hoje a gente já tem uma política consolidada e a indústria automotiva brasileira, a partir de agora, ela não vai olhar mais só a eficiência do veículo do lado de cá. Essa aqui era a política antiga do Brasil. A gente olhava qual era a eficiência do veículo, quanto que ele gastava de energia para converter deslocamento, para rodar 1 quilômetro. Então, o veículo elétrico é muito mais eficiente em conversão de energia para deslocamento do que um veículo a combustão. Mas o que interessa é a combinação dessas coisas. Né? Eu tenho que olhar qual que é a fonte de energia que está sendo utilizada e o nível de emissão dela. Então, se eu pegar aqui um veículo elétrico do lado esquerdo com energia solar do lado direito, tem uma combinação muito eficiente. Se eu usar um veículo elétrico do lado de cá com uma energia a carvão, eu tenho uma combinação que talvez seja pior do que, por exemplo, um veículo híbrido utilizando etanol. Então, hoje, nós temos no Brasil uma política pública que reconhece as emissões por quilômetro rodado. Nós não temos, digamos assim, seleção de tecnologia. Nós temos a definição da meta. A meta corporativa dessas empresas da indústria automobilística vai ser baseada em gramas de CO2 por quilômetro e o mercado vai definir qual é a combinação de tecnologia veicular e fonte de energia. Então, se a gente conseguir ofertar aqui biocombustível com menor intensidade de carbono e com menor custo, nós vamos continuar tendo um espaço importante na mobilidade leve. Hoje, 40% do combustível leve, 45% do combustível leve consumido no Brasil vem de etanol, por exemplo. Né? Substituiu quase metade da demanda por combustíveis no país. Né? Então, como eu falei, tem uma política nova. Se a gente migra um pouquinho, setor de aviação, essa é uma outra área mundialmente com discussão sobre o uso de combustível sustentável de aviação, o conhecido como SAF, né? Sustainable Aviation Fuel. Tem uma demanda muito grande de volume de SAF. Então, isso aqui é a projeção da IATA, não é uma projeção nossa, né, de qual seria a demanda por SAF para atender as metas da indústria de aviação no mundo. Então, é um volume muito grande, nós estamos falando aí de 400 bilhões de litros, quase 10 vezes a produção brasileira de etanol, por exemplo, hoje. Então, tem um novo mercado onde a bioenergia, o biocombustível pode ajudar na descarbonização e, obviamente, vai ter uma série de rotas. Hoje a gente pode produzir esse SAF utilizando etanol, utilizando óleos e gorduras, utilizando hidrogênio, utilizando conversão microbiana de açúcar, utilizando óleo vegetal a partir de uma outra rota e, por fim, utilizando também aí óleos, gorduras
a partir de coprocessamento. Então, tem meia dúzia de rotas diferentes que podem usar biocombustíveis e isso aqui deve trazer uma nova demanda para o agro nos próximos anos. Nós estamos falando de um programa, né, de uma meta mundial, mas no Brasil nós também temos já uma legislação aprovada, essa legislação a combustível do futuro, e a partir de 2027 as companhias aéreas vão misturar biocombustível, SAF, combustível sustentável de aviação, na demanda por combustíveis para os voos domésticos. Voos domésticos está fora das metas mundiais para o setor de aviação. Então, além da demanda mundial, a gente tem aqui a demanda para os voos domésticos já consolidado na legislação brasileira a partir de 2027. Um outro biocombustível que está avançando é o biometano. Né? No gráfico na esquerda, em azul aqui, nós temos consumo de gás natural no Brasil. Aqui está em bilhões de metros cúbicos. Do lado de cá, em milhões de metros cúbicos, então tomar cuidado, isso aqui teria que ser dividido por 1000, né? Então o biometano, se a gente colocasse nesse gráfico do lado de cá, ele ia ficar aqui embaixo, mas tem uma produção crescente de biometano e, novamente, aqui a gente tem uma política já definida. A partir do início do ano que vem, março do ano que vem, nós vamos estar rodando o Programa Nacional de Biometano, que estabelece a obrigatoriedade de consumo de biometano pelos produtores de gás no país. Então vai começar ali com algo menor do que 1% de mistura o ano que vem, mas é um novo driver de demanda para biocombustíveis, nesse caso para biometano, produzido a partir de vinhaça, torta de filtro, no caso do setor sucroenergético, produzido a partir de dejetos animais, produzido a partir de aterro sanitário. Então, um novo biocombustível, uma nova demanda. Então, essa política também está consolidada. Um outro drive de demanda, e eu termino por aqui, para a gente não se alongar nessa discussão, é no setor marítimo. Né? Então, o setor marítimo também tem um consumo grande de biobancas, nós estamos falando aí algo próximo de 250 bilhões de litros. Existe um modelo que está sendo desenhado, foi postergado agora o início, a decisão por 12 meses, mas basicamente tem ali metas para redução de emissões daqui até 2050. Então, tem aqui as metas 20%, 70%, 100%, e está sendo criada uma estrutura em que você tem duas curvas de redução de emissão. Então, a gente tem aqui em cima a curva de referência e uma curva de conformidade. Então, essa aqui é a intensidade de carbono do combustível utilizado, gramas de CO2 por megajoule. E aqui embaixo a gente tem uma curva em verde, que seria, digamos, o limite da conformidade. Então, se eu tiver um combustível que emite menos de 19 gramas de CO2 por megajoule, eu vou poder receber recursos de um fundo que está sendo constituído e que vai ser pago, deixa eu colocar aqui, pelas empresas que estão nessa curva. Então, setor marítimo que tiver nível de emissão acima dessa curva vai pagar um valor bastante considerável pela tonelada de carbono, essa é a proposta. Quem tiver acima dessa curva, o valor é um pouco menor, mas ainda assim é um valor razoável. Quem está emitindo mais vai aportar esse recurso num fundo e esse valor desse recurso do fundo vai ser transferido para quem tiver um nível de emissão aqui embaixo. 19 gramas agora, depois 14 gramas de CO2 por megajoule. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, oferecer etanol com nível de emissão abaixo de 19 gramas de CO2 por megajoule e pode ser utilizado em navios. Então, é um novo mundo que também se abre para a bioenergia. Então, eu coloquei aqui uma série de elementos, e para a gente, olhando lá impacto na agroindústria e na agricultura, o mundo todo, né, o mundo todo não, os outros setores, eles olham redução de carbono como custo. Né? Então, se eu estou numa indústria, tenho meta de redução de carbono, o que em geral eles fazem? Olham lá os projetos de mudança no sistema de produção para que se tenha redução de emissão, valoram qual que é o custo desse projeto, e, via de regra, poucos projetos têm viabilidade econômica. A grande maioria deles eu vou ter que aportar, vou observar, experimentar aumento de custo para reduzir a emissão. Então, via de regra, se tem uma curva e esses projetos são colocados em ordem crescente,
que eles chamam lá de curva marginal de abatimento de carbono. Então, se eu estou numa indústria que quero reduzir a emissão, eu vou olhar aqueles projetos e no começo talvez eu não tenha custo, mas na medida que essa redução de emissão for exigida, necessariamente, via de regra, eu tenho um aumento de custo de produção. Para quem está produzindo o serviço de descarbonização, e esse é o nosso papel, essa redução de emissão virou receita, né? Então, hoje, 95% da produção de biocombustíveis do país está certificada, com pegada de carbono auditada por empresas externas e com compromisso de desmatamento zero auditado, né, desde 2018 por empresas externas, validado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e isso permite com que as empresas emitam créditos de descarbonização. Hoje a tonelada de carbono, o valor desse crédito gira em torno de R$50, mas o que a gente está vendo aqui é que no futuro, nós vamos ter outros drivers de demanda de bioenergia e lá no campo é fundamental a gente pensar em redução de custo, como foi falado aqui, mas no caso da bioenergia, em redução de emissão. Eu sou engenheiro agrônomo por formação, depois fui fazer mestrado, doutorado em economia, mas eu comparo, né, eu vejo meus amigos que trabalham, por exemplo, nas usinas, na área agrícola, até 5, 6 anos atrás, quando a gente falava de gramas de CO2 por megajoule, era um palavrão. Hoje, quando eu chego lá, eu pergunto qual a intensidade de carbono do seu etanol, ele sabe o número e, inclusive, coloca, nós temos um plano de reduzir consumo de diesel, de reduzir consumo de adubo nitrogenado, porque isso melhora a pegada de carbono e vai aumentar minha receita com o serviço de descarbonização. Então, é uma mudança importante que vai permear esse mundo do agro vinculado à bioenergia nos próximos anos. E, obviamente, a gente vai ter um desafio, né? Além de competir com combustível fóssil, né, não é céu de brigadeiro, eu vou ter que competir com outras energias renováveis. Então, coloquei aqui um exemplo característico. Se eu vou gerar, por exemplo, energia elétrica com biomassa, eu vou ter que competir com energia eólica, energia solar, com outras renováveis, além dos combustíveis fósseis. Então, para a gente terminar aqui, acho que a gente tem um esforço grande, né? Primeiro, de competição com outras renováveis. O segundo, uma discussão sobre comunicação, especialmente lá fora. A Natália mencionou, por exemplo, a discussão sobre alimentos versus energia, tem a discussão sobre biocombustíveis e desmatamento. No caso brasileiro, esses dois mitos são afastados de forma relativamente fácil, né, com evidências bastante bem detalhadas na literatura, mas ainda tem um desafio de comunicação, especialmente quando a gente discute regulamentação internacional. Muitas das vezes isso é falta de conhecimento, em outras situações a gente tem, de fato, barreiras climáticas que estão sendo impostas, né? Eu vi aqui o pessoal de carnes discutindo, a gente discutia lá atrás barreira tarifária, não tarifária, e agora tem um novo formato de barreira climática. Acho que a gente tem um desafio também de consolidação das políticas públicas. Eu coloquei algumas delas aqui no Brasil, algumas já funcionando há 4, 5 anos, outras em processo de regulamentação. E, por fim, nós vamos ter um desafio também de precificar esse serviço de descarbonização, né? O custo invisível do carbono, essa externalidade positiva relacionada a biocombustível, negativa associada ao combustível fóssil, que precisa ser precificada, né? E quando a gente olha aqui um relatório já bastante consolidado, que mostra o número de judicialização, porque todo mundo é a favor de reduzir a emissão, etc., mas isso tem um custo. A hora que eu boto o custo do carbono no sistema, alguém tem que pagar esse custo. E o que a gente tem visto muitas vezes é judicialização desses processos. Aqui no Brasil também, lá fora talvez um pouco mais. Então também tem um desafio, não só para a bioenergia do agro, mas para toda a energia renovável, de fazer com que esse reconhecimento do preço do carbono seja incorporado ao sistema de preços. Então, aqui para a gente fazer uma visão geral, tentei tirar um pouquinho, né, o foco do setor que eu trabalho, que é a indústria sucroenergética, etanol, biogás, biometano, um pouco de açúcar também, enfim, bioeletricidade, e trazer uma visão um pouco mais geral da bioenergia no agronegócio, dentro, obviamente, do tempo que me foi colocado. Agradecer mais uma vez aqui o convite e a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Luciano. Bom, a ideia desse painel era realmente o Luciano trazer uma visão mais geral sobre essa questão, para a gente adentrar com o Cleiton na parte agrícola, falando um pouco sobre a evolução, né, das usinas,
com produção de matéria-prima agrícola, com foco no Mato Grosso, muito provavelmente, né, Cleiton? E depois o Rodrigo, que vai falar um pouco da parte pecuária, já que a gente tem também um crescimento importante de demanda desses coprodutos para a pecuária. O Luciano comentou bastante sobre SAF, e a gente vê que o sebo bovino tem também tido uma demanda crescente para isso. Então, realmente, essa integração que a gente buscava aqui no painel, já passo a palavra para o Cleiton, então fique à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Natália, pelo convite. Em nome da Federação do Estado de Mato Grosso e do IMEA, é um prazer estar aqui trazendo um pouquinho dessa visão do IMEA em relação, principalmente, ao impacto da etanol de milho, não só no Estado de Mato Grosso, mas esse é o único, na realidade não é a única. Por enquanto é a única cadeia que nós acompanhamos a nível de Brasil. Então a gente monitora desde o seu nascimento, então o IMEA foi um dos primeiros institutos a estudar o etanol de milho lá em meados de 2012, fazer as primeiras viabilidades econômicas, analisar as primeiras usinas, até realmente hoje ser uma realidade que vai permear o Brasil e vai ser uma mudança drástica do comportamento, até, na realidade, mudança estrutural do mercado de biocombustíveis no Brasil. Então, o que nós vemos aqui, eu vou trazer um pouco do Estado, mas já trazendo um pouquinho dessa visão para entender um pouquinho do que aconteceu lá, que eu acho que vai acontecer em outras regiões, na minha opinião. Então, o primeiro passo é nós temos uma mudança drástica das usinas. Então, até meados de 2014, foram as primeiras usinas, 2013, 2014, com 12 usinas flex. De repente, nós viramos uma virada de chave em meados de 2017, 2018, com as novas usinas full. E, praticamente, nós saímos uma guinada, principalmente no mercado agrícola, uma produção que sai da casa dos 28, 30 milhões de toneladas para alcançar 55 milhões de toneladas na última safra. Então, se não fosse o primeiro passo das indústrias de etanol de milho darem esse estímulo e uma mudança drástica no nosso mercado, isso não teria acontecido a virada de chave tão drástica ou de maneira tão rápida quanto nós esperávamos em relação ao mercado de milho. Isso tem acontecido no mercado do Brasil, então começou esse movimento no estado de Mato Grosso, as usinas começaram a surgir numa cidade. Esse mercado ele reage a nível nacional, claro que Mato Grosso acaba sendo um player importante na produção de milho, mas ele ainda vai mudar a dinâmica local de algumas regiões, porque essas usinas elas estão se espalhando pelo Brasil. Então, nós estamos vendo as usinas permeando o Brasil afora. Começou realmente uma concentração maior no estado, mas agora elas começam a permear em outras regiões e usinas realmente significativas. Hoje a gente tem uma capacidade operacional operando, né, em torno de 11 milhões e meio de metros cúbicos, e nós temos mais 9 milhões e meio de metros cúbicos anunciados. Claro que a gente separa uma escala ali analisando em relação à probabilidade desses investimentos acontecerem, porque nem todos eles conseguem financiamento, conseguem estrutura para botar uma planta de pé, mas a maior parte deles são realmente investimentos com profundidade que têm um grande potencial de virarem novas plantas no futuro e vão modificar esse cenário logo na sequência. E quando a gente pensa no Estado, realmente o Estado ele hoje representa 60% dessa capacidade. Então, nós temos grandes players que são responsáveis por esse movimento. E que eu trago aqui, acho que é um pouco do que acontece com o mercado agro, né? Então, o milho, ele veio para uma agregação de valor cada vez mais substancial, modificou o cenário local, mas, principalmente, ele traz uma estruturação, uma transformação da estrutura da demanda. Então, nós não tínhamos, não sei se todos lembram, mas o mercado do milho era, basicamente, vou esperar Mato Grosso colher o milho em meados do meio do ano e vou comprar milho para confinamento ou milho para intensificação pecuária, para suínos e aves no sul, a hora que o Mato Grosso colher, porque vai ter disponibilidade e eu não preciso fazer tanta força para isso acontecer. De repente, vem as primeiras usinas, esse mercado vira de ponta cabeça e quem não compra antecipado hoje, dificilmente ele vai ter uma oferta garantida, porque dependendo da situação que nós temos climática, nós temos uma demanda que ela é volátil. Então, o que realmente acabou mudando essa estrutura e para o lado do produtor, isso começou a trazer uma estruturação de contratos a termo que não existiam até aquele momento. Então, para o produtor é uma segurança, uma previsibilidade de começar a fazer esses negócios e começar a planejar uma safra ou uma segunda safra de milho com mais antecedência. Porque antes ele ia na cara e na coragem e contando com a sorte que daria tudo certo. E o outro ponto ele também faz, claro que essa mudança de
comercialização, ela altera a precificação. Então, hoje nós estamos vendo esse movimento cada vez mais diferenciado no interior do Brasil. Diferente do passado, nós tínhamos uma demanda, ou na realidade uma precificação do mercado internacional muito mais presente. O milho hoje nem tanto ele segue, e às vezes até tem uma premiação no mercado doméstico para a aquisição desse milho para esmagamento. E o outro ponto, que principalmente para o nosso estado ele deu uma nova luz, é uma dinâmica nova para a cadeia de biomassa. Então, porque realmente a cadeia estava adormecida até um bom tempo, e se nós pegássemos até meados de 2016, 2017, praticamente eu tinha que implorar para alguém ir lá cortar a madeira, carregar e fazer alguma coisa com ela, porque ninguém queria. E hoje é uma disputa, é um mercado extremamente interessante que, dependendo da rentabilidade, ela bate a rentabilidade de culturas extremamente interessantes como soja e milho. Isso no longo prazo. Então, realmente é uma dinâmica que mudou o cenário e mudou o estrutura de Mato Grosso. Então, nós vimos aqui, acho que é só para mostrar um pouco dessa volatilidade, o que nós passamos e dificilmente vamos voltar a ver acontecer, pelo menos no estado, não tão, acho que no futuro tão próximo, que é aquele movimento de leilões ou necessidade de intervenção governamental para garantia de preço mínimo. Porque realmente, a partir de meados de 2016 e 2017, nós vimos os preços se sustentarem a patamares bem mais elevados e realmente trazendo uma dinâmica maior de garantia para uma safra saindo lá de 3 milhões de hectares para hoje mais de 7 milhões de hectares cultivados em segunda safra. Então, que esse é um movimento que nós acreditamos que vai acontecer também nas outras regiões. E aí, aqui eu trago um panorama da demanda de milho, porque realmente aquela preocupação que existia, né, o detalhe, o movimento que nós observamos, que é a primeira discussão que se levantou a bandeira contra os biocombustíveis a partir de cereais, ou a partir principalmente do milho, que é o Food versus Fuel, que nós, no estado de Mato Grosso, acabamos, na realidade, entendendo que essa dinâmica ela simplesmente se alterou, principalmente das exportações para um consumo interno mato-grossense. Então, para uma dinâmica de agressão de valor local, trazendo uma intensificação importantíssima para a cadeia, e que hoje já representa ali uma parcela relevante desse montante total produzido no estado. E que realmente ela só não é que eu vou falar que foi pior, mas a minha leitura é que ela foi uma força motriz para o Estado também saltar praticamente 20 milhões de toneladas nesse curto período de espaço de tempo e também dando sustentação para garantir que o Estado fosse um ofertador, se a palavra correta não existe, essa palavra não existe, mas que ela fosse um ofertante de matéria-prima para outras regiões e para a exportação. Para a biomassa, como eu citei para vocês, então um mercado que ele vinha estável durante um bom tempo. Nos últimos 2 anos, a gente vê um incremento significativo das áreas cultivadas de eucalipto. Então, mais de 20 mil hectares hoje, na perspectiva desse ano, já 11% em relação aos cultivos e plantios dessa temporada, porque realmente a safra ela muda um movimento, quando as plantas elas chegam nas localidades, mudam drasticamente toda a composição local. E realmente a biomassa tem sido um grande ponto a ser trabalhado no nosso estado e vai ser também um ponto importante para o país. E também em relação aos empregos, aqui é só uma característica, uma mudança, né, e às vezes a gente observa, em relação ao que essa usina ela acaba fazendo numa dinâmica local. Então, principalmente por trazer uma média salarial maior do que o próprio estado, e uma competição por essa mão de obra, apesar de ser um desafio para todas as regiões, mas é uma competição salutar, porque realmente ela movimenta cada vez mais recursos na localidade que ela está inserida. E aí, para entrar já nos últimos minutos finais e entrar principalmente nos temas que foram discutidos anteriormente, e aí não quero também colocar a responsabilidade somente nos DDGs, somente na produção dos coprodutos, mas o movimento que isso acabou fazendo no estado de Mato Grosso. Claro que nós tivemos um grande movimento pelo boi China, a necessidade de o mercado se adaptar e produzir cada vez mais esse animal mais precocemente, mas também sem alimentação, sem as estruturas de intensificação pecuária que nós vemos acontecendo no Brasil afora, isso não seria possível. E aí, realmente, esse movimento que só no estado de Mato Grosso, esse incremento que os produtores
eles não deixaram de consumir milho, na realidade só essa modificação, praticamente todo esse incremento, ou a maior parte desse incremento, ele veio realmente dos EDGs, porque realmente é um produto, um coproduto muito interessante na dieta dos animais e que acaba realmente trazendo grandes benefícios para uma intensificação pecuária. E nesse movimento é realmente daquele processo que a gente fez nesses últimos 10 anos, o estado de Mato Grosso passando por esse movimento de transformação da pecuária, dentro da evolução realmente dessas alterações e aumento da alimentação animal no próprio estado, seja pelo ganho de carcaça, tanto de fêmeas quanto de machos, e dando essa possibilidade do estado de Mato Grosso figurar realmente como um grande player nas exportações de carne bovina, porque realmente, assim como a Mari se surpreendeu, nós também temos nos surpreendido, porque realmente o estado, nós acreditávamos que eles teriam um recuo maior dos abates nessa temporada e realmente o Estado ele tem se mantido muito firme e realmente os produtores têm colocado cada vez mais animais aptos e prontos para o abate mais cedo. E aí, encaminhando realmente para o final, é o olhar para o futuro. Então, nesse processo, o Mato Grosso ele passou por essa transformação da pecuária. É um gráfico que a gente costuma trazer realmente nesse processo dos últimos 10, 20 anos aí, uma redução das áreas de pastagem, principalmente uma modificação para transformação e conversão em áreas agrícolas no estado, um rebanho bovino que se mantém firme e crescente, e aí, como nós vemos a maior parte da nossa produção sendo a pasto, a taxa de lotação cresce nesse mesmo interim, e a perspectiva dos próximos 10 anos é que esse movimento também continue ainda muito firme, porque realmente, pelo movimento do mercado, demandar cada vez mais áreas não desmatadas e uma pressão que nós temos para uma intensificação e uma conversão dessas áreas de pastagem, tanto degradadas ou realmente não necessariamente só degradadas, mas para uma intensificação cada vez maior em relação à produção agropecuária, é um movimento que o estado de Mato Grosso vai acabar se transformando. E o olhar é que realmente isso é somente a ponta do iceberg. Isso está acontecendo, vai continuar acontecendo, e a expectativa nossa para os próximos 10 anos é que somente no estado de Mato Grosso eu saia de uma moagem de 3 milhões de toneladas para mais de 30 milhões de toneladas em 10 anos. E isso vai dar realmente esse incremento da demanda para a produção agropecuária e também uma excelente oferta de alimento para os animais, porque realmente não há esse para e passo. Eu vou ter uma produção de coprodutos significativa e que realmente vai dar condições para que tudo aquilo que eu mostrei nos slides anteriores aconteça no interior do Brasil. Então, esse é um exemplo que nós estamos trazendo lá do estado, mas que realmente vai acontecer nessas regiões do Brasil afora, onde essas usinas se instalarem e fazer a transformação tanto da produção agrícola quanto pecuária do nosso país. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Também fez um belo de um panorama aí e deixou a bola para o Rodrigo. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu queria manifestar minha alegria de poder participar desse módulo. Foi para mim uma honra ver o senhor João Martins fazendo a abertura com todo o vigor, e a CNA para mim é uma casa de muito respeito, eu sempre gostei de vir aqui, então esse momento para nós é importante, discutir um tema tão relevante agora. O tema que foi dado para mim, fazer um contraponto junto com a pecuária, dentro do contexto de biodiesel, de biocombustível da indústria do etanol. Então, eu queria agora aproveitar tudo que foi falado dentro desse módulo e a gente pensar assim, bom, de tudo isso, o que eu posso fazer com esse coproduto? Vale a pena? Não vale a pena? Quais seriam os pontos positivos ou negativos, né? E esses poucos minutos que eu tenho aqui, eu não fiz uma consideração final, não tem conclusão, mas eu mostro esse slide como sendo a minha conclusão. É que coprodutos da indústria de etanol de milho, eles são excelentes alimentos para bovino de corte. E aqui eu me reservo a falar de bovino de corte, porque se eu fosse falar de todas as outras produções, né, aves, suínos, bovinos de leite, ele também é extremamente relevante. Mas eu vou me ater aqui a bovino de corte, e
e eu queria começar comentando sobre que coprodutos da indústria do etanol não é algo novo. Eu trago para vocês um relato aqui, um artigo científico nos melhores jornais científicos na área de produção animal. Então, utilização de DDG, né, consolúveis em março de 69. Estados Unidos já tem essa experiência muito consolidada, já se utilizava e já se estudava, tanto nos parâmetros em termos de metabolismo ruminal, quanto de produção e como utilizar esses produtos para bovinos de corte. E o que a gente precisa fazer agora é entender essa história já bem escrita pelos Estados Unidos, pelo pessoal de lá, e saber como que a gente pode colocar dentro do nosso sistema tropical, alimentando bovino, principalmente zebuíno, né? Aqui eu queria quebrar alguns paradigmas importantes, porque quando a gente fala de coprodutos da indústria de etanol de milho, quando a gente pega um grão de milho e retira todo o amido, praticamente o que sobra é proteína, um pouco de fibra e um pouco de gordura. E como a gente retira o amido, então a gente sai de um milho de 8, 9% de proteína bruta e chega na casa de 30 e poucos por cento de proteína. Então, no primeiro momento, todo mundo pode pensar, agora eu tenho um produto extremamente proteico. E, na verdade, isso é uma realidade, mas dentro do processo de formulação, por características inerentes da composição química desse DDG ou de um WDG, com solúveis ou sem solúveis, né, com alto nível de gordura ou não, né, que seria o full fat ou o D-oil, a gente também pode considerá-lo como um alimento energético também. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. E, como alguns, às vezes, comentam, da questão da fibra, nós, no processo de formulação, nós não levamos muito em consideração essa composição da fibra desse alimento como um incremento para manter rumen funcionando, né, principalmente em dietas de terminação a pasto ou em confinamento. Tá? Mas essa seria uma grande mensagem que eu queria deixar para vocês. É um alimento proteico, mas ele também tem um valor energético extremamente relevante. E aí, nesse processo de formular uma dieta utilizando WDG ou DDGS, eu tenho que levar alguns parâmetros além da composição química, que é o custo em reais por tonelada, porque ele vai entrar dentro de um processo de formulação pensando na substituição de ingredientes. Então, o primeiro ponto é custo, e isso também está muito atrelado à distância da indústria, né? Então, propriedades onde estão muito longe da planta, eu preciso fazer essa análise, principalmente quando eu tenho como oferta um alimento muito úmido, que no caso seria o WDG ou WDGS, tá certo? Aqui, então, se eu coloco ele como um alimento proteico, vale a pena, então, a gente pensar nesse gráfico, que seria a comparação dos preços dos alimentos, pensando em reais por quilo de proteína, né? Isso é um ponto interessante. Então, eu trago esse dado aqui de agosto, o que a gente observa é que tanto o WDG quanto o DDG aqui, em reais por quilo de proteína, em agosto desse ano, o farelo de algodão e a torta estavam mais baratas que o WDG ou o DDG. Bom, isso torna esse produto, dá demérito para esse produto? Lógico que não, porque além da questão proteica, ele tem o seu valor energético que torna a dieta muito interessante. Então, a gente não pode olhar isso só como um perfil de proteína. Nós precisamos pensar também na questão de energia para colocar e saber utilizá-lo dentro da alimentação, né? Então, se a gente pensar uma análise muito bem feita por meta-análise e trabalhos científicos, o que a gente tem hoje como parâmetro de uma forma bem simplista? É claro que existem exceções, mas um produto como WDG ou DDG com 32% de proteína bruta, por exemplo, ele teria um percentual que é utilizado no rumen, que é baixo, e um grande percentual dessa proteína que é utilizada no intestino, que a gente chama de proteína não degradável no rumen. Aqui eu peço licença para entrar um pouquinho na parte técnica, mas já se sabe que inclusões baixas na dieta, ele vai ter um papel de fonte proteica, mas quando eu incluo agora percentuais maiores, 20, 30, 40% de inclusão desse produto na dieta ou no suplemento a pasto, ele também passa a ter um valor energético muito importante.
E um outro ponto que eu queria deixar claro aqui para todo mundo é que as dietas, como elas mudaram o perfil desde o momento que esses produtos estiveram disponíveis para nós, as nossas dietas elas se tornaram menos acidogênicas. As dietas de terminação com alto concentrado. Ou as dietas de terminação a pasto com alto concentrado. Para a gente ter uma ideia, um bovino em confinamento ele vai ingerir aí 6, 7 quilos de milho numa dieta tradicional, a pasto da mesma forma, e quando eu incluo agora DDG ou WDG, eu reduzo a concentração de amido e torno um pH do rumen bem mais amigável. Então, eu diminuo distúrbios metabólicos, isso é ótimo. Né? Aqui, um exemplo de um trabalho científico mostrando a métrica para calcular esse valor alimentar, como eles chamam, ou o valor energético. Então, a literatura é clara, dependendo do perfil de dieta, eu posso ter um valor energético acima de 6,5% ou 50% mais alto que um milho, quando eu coloco os dois dentro da dieta. Então, isso também mostra o poder que esse produto tem para melhorar o desempenho dos animais. Né? Então, eu coloco aqui que esse valor ele precisa ser levado em consideração alguns aspectos. Um deles é a composição do coproduto, o nível de inclusão na dieta, o quanto eu vou incluir, esse valor energético desse produto muda, tá certo? No processo, dentro da cinética do rumen, composição da dieta e o processamento do grão que eu utilizo. Então, dependendo da fonte e do nível de fibra, dependendo do processamento do grão, esse valor energético desse coproduto vai alterar. E aí, dando um pulo rápido para questões de aplicabilidade no campo, eu trouxe alguns dados, poucos dados para a gente discutir e mostrar os benefícios desses produtos para vocês. Aqui um exemplo simples de uma dieta de confinamento, de um experimento feito na Exalc, onde eu tive inclusões crescentes de DDGS, de 10, 20, 30 e 40. Nessas formulações, a gente observa que, a partir do momento que eu aumento o DDGS na dieta, eu diminuo a inclusão de milho moído fino. E um outro ponto interessante também que ele cumpre o papel dele, que eu posso reduzir fonte proteica e, principalmente, ureia também na dieta. Então, veja que eu consigo diminuir o custo dessa dieta por duas razões. Uma fonte proteica, seja ela proteína verdadeira ou não, e fonte energética. E o que a gente observa numa análise rápida, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que paga a conta no final do dia é peso de carcaça, e o que a gente observa é que houve uma resposta linear crescente, né, quando eu saio de 10 e formulo dieta até 40% de DDGS numa dieta. Então, eu saio de 313 e vou para 323 quilos de carcaça, 325 quilos de carcaça, sem alterar consumo nesses dados aqui. Então, o boi comeu igual, mas teve mais carcaça, com uma dieta, com certeza, um pouco mais barata, por tonelada na matéria seca. Um outro experimento que a gente fez, esse é do experimento da minha aluna de mestrado, realizado na Embrapa, em São Carlos. Nesse estudo, nós fizemos uma dieta padrão, típica em confinamento nacional, sem uso de coprodutos da indústria do etanol de milho ou de cana, e na outra dieta nós colocamos bagaço de cana e 30% de DDGS. E nesse estudo, utilizando bagaço de cana e DDGS, nós não tivemos diferença estatística para ganho de peso e peso final, mas nós tivemos um benefício aqui da melhora da eficiência em 13% e uma redução de ingestão de matéria seca. Então, isso é uma outra forma de também ter benefício econômico, não melhorando o desempenho, mas reduzindo o consumo. Isso torna o sistema mais lucrativo. E um outro ponto importante nesse estudo, que nós medimos a emissão de metano nesses dois tratamentos, a dieta com DDGS e bagaço de cana, produziu menos metano por animal dia. O último estudo que eu queria mostrar para vocês, mostrando uma outra aplicabilidade, já para eu encerrar, é que nós fizemos um estudo na escola agora, de um aluno de mestrado também, lá na USP de Pirassununga, e a ideia era comentar, bom, eu posso utilizar níveis baixos ou altos de DDG, com níveis altos e baixos de fibra na dieta. O que eu teria de resultado? E aqui eu trago alguns dados para mostrar para vocês.
Então, quando eu formulei dietas com baixo nível de fibra, mas com 20 ou com 40 de DDG, a dieta com 40 de DDG, ela apresentou um menor custo alimentar total animal dia, mas a dieta com 10 e 20 apresentou um melhor peso de carcaça. E quando eu ponho na métrica agora, preço do boi magro, que entrou no confinamento, o custo para alimentar esses animais, e tirando a diferença do preço do boi gordo quando eu abato, esses animais apresentaram uma diferença de margem líquida para as dietas com menor nível de fibra e menor inclusão de DDG. Por outro lado, quando eu coloquei mais fibra na dieta, mais silagem de milho, esse resultado também demonstrou que inclusão de 20% de DDG apresentaram resultados melhores até com uma dieta de menos fibra na dieta. Então, esse é um estudo que eu queria trazer para vocês, só para a gente ter uma ideia que nós precisamos entender ainda melhor esse tipo de produto com Nelore, independente do que já foi feito e que a gente tem na literatura internacional. E o último dado de recria, esse é um experimento feito na Unesp de Jaboticabal, sob a orientação do professor Ricardo Reis, e é um trabalho extremamente simples, que pode ser aplicado amanhã em qualquer fazenda de recria. Foi feita uma comparação com suplementação proteica ou inclusão de 0,25, 0,5 e 0,75 de DDGS para animal a pasto. E o que a gente observa é que os animais saíram de um ganho de 760 gramas para 1,150 kg. Então, mostrando o benefício desse tipo de produto numa suplementação muito simples a pasto. Então, tanto em confinamento quanto a pasto, esses produtos eles são extremamente flexíveis, eles têm condição de entrar e reduzir custo dentro da fazenda e facilitar o manejo, porque ele já vem pronto, você não tem que moer, não tem que fazer nada. Então, é somente misturar e ofertar para os animais. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção e fico aberto e disponível para dúvidas depois. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Complementou aí, fechou o que o Luciano começou falando sobre a importância de medir, a questão das emissões de carbono na produção de energia. Você complementou muito bem com o uso desse DDG, também a redução de emissões quando a alimentação usa o DDG. Agora a gente vai em frente, Agora sim, começaremos esse nosso episódio do podcast Eu Sou Agro, aqui no palco, falando um pouco mais, sobre tudo isso que foi colocado aqui. Assim, vendo pelo resumo de tudo que vocês colocaram, dá para ver que assim, o agro ele está no centro das discussões quando a gente fala de segurança alimentar, energia e também sustentabilidade. O Luciano comentou sobre a questão energética, E a gente vê que isso realmente foi muito estratégico desde o conflito Rússia e Ucrânia e depois toda a questão geopolítica que a gente está vendo, e lá na Europa essa demanda por energia. E o Brasil já tem uma matriz energética elétrica bastante, com percentual bem alto, acima de 80% limpa, e também de combustíveis renováveis. E aí a gente vê, então, essa relevância nesse papel estratégico para a produção de energia. E, por outro lado, a gente vê a busca por eficiência do Brasil mesmo e a busca por competitividade do Brasil. O Brasil já é um país que faz a segunda safra e agora, com a fala do Cleiton, a gente vê uma busca de agregação de valor ainda nessa segunda safra, em que o Mato Grosso lidera a sua produção já dessa segunda safra por conta dos biocombustíveis. Não falamos ainda de políticas públicas, mas a gente sabe da escalada que a gente tem, da previsão das políticas públicas no Brasil, de elevação da mistura de etanol e de biodiesel nos combustíveis fósseis, na gasolina e no diesel. Então, isso também acaba motivando esse movimento que a gente está vendo. E aí a gente realmente tem um redesenho. Pela fala do Cleiton, a gente nota muito bem. O Luciano quis fugir um pouco do setor sucroenergético, mas a gente vê até, Cleiton, que o Mato Grosso,
a gente talvez tenha também um estreitamento, né, de spread, da diferença, eu digo, do combustível que chegava no Mato Grosso e agora o Mato Grosso sendo um estado produtor de etanol. Então, você tem um atendimento regional também, algo que antes era um desafio para o Brasil, com uma extensão como é. Então, realmente, a gente tem esse redesenho regional e a integração ainda maior dessas produções agrícola, pecuária, de energia limpa. Quão estratégico, até que ponto isso vocês enxergam isso como estratégico para o Brasil? E poderiam falar um pouco sobre o que vocês estão vendo acontecendo em relação a essas oportunidades, novas oportunidades e competitividade para algumas cadeias e regiões do Brasil, para todas as cadeias, né? Obrigado. Vou dar o primeiro pontapé aqui, não é a minha área de especialidade, mas eu vou trazer uma visão de alguns estudos que nós fizemos já, inclusive a gente está monitorando bem de perto. E olhando o que aconteceu no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, agora Mato Grosso e agora Mato Grosso do Sul, e está subindo um pouco mais para todo lado. Para o país é extremamente estratégico pensar em etanol. Já foi lá no passado, continua sendo e vai continuar sendo no futuro. Se nós pensarmos na demanda de combustíveis de maneira geral e a dependência que nós temos da gasolina no mercado externo, é inevitável para o país pensar em uma garantia de suprimento de combustíveis de maneira geral, olhar para o etanol. O que nós vemos e temos uma leitura muito clara, o Brasil ele não é, ou na realidade nem todos os mercados brasileiros, eles são consumidores de etanol na bomba do posto, por N motivos. Mas o que a gente pode elencar e trazer para essa mudança, esse redesenho com a ampliação dessas usinas geograficamente, se alterando dessas regiões, eu tenho uma expansão, uma disponibilidade desse produto 100% do ano. Eu não tenho, claro que não tirando o mérito da cana, mas o processo, né, nem sempre eu tenho disponibilidade total ao longo de todo o ano. Eu tenho uma modificação que começa para mercados importantes, a gente vai elencar aqui Maranhão, Bahia, estados do Nordeste, que hoje nós somos dependentes de importação de etanol. Com a ida dessas usinas para lá, eu começo a modificar. Por que eu quero trazer isso? Trazendo um número bem simples de comparação. Se for pegar consumo de combustível ciclo Otto, pegar o mercado de Mato Grosso, que é o número que eu lembro de cabeça, e alguns outros locais, e outras vezes comparando com essas regiões mais ao norte. Mato Grosso ele ultrapassa quase 60% de todo o consumo de combustível ciclo Otto, etanol. São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pouco menos, mas ele ultrapassa grande parte desses indicadores acima de 50%. Mas quando eu vou para outras localidades, eu fico muito abaixo disso. Sul, eu fico ali na casa dos 10, pouco mais do que isso, mas eu tenho disponibilidade de crescer esse mercado dentro do próprio mercado de combustíveis que hoje já existe. Então, essa aí das usinas, elas trazem essa garantia de disponibilidade. Eu tenho um mercado que começa a movimentar. Eu vi até relatos de regiões e a gente acompanhando de perto que não, se você parar na bomba de combustível, você não vai encontrar etanol disponível no posto. Em pensar que para nós isso é normal no nosso dia a dia acontecer. Mas se for no Maranhão, no Pará, dependendo do posto de gasolina, não vão encontrar etanol. Mas que nessa modificação, dessa expansão, agora eu começo a colocar esse produto e ofertar ao mercado. E naturalmente, hoje, e quem lembra, diferente de 25 anos atrás, eu não tenho mais aquela dificuldade tão grande que quando eu tinha nos motores lá a álcool do passado. A época do Proálcool, quem lembra do Chevette 93 a álcool, que era uma desgraça para ligar no frio, mas hoje eu não tenho essa dificuldade, esses mercados, principalmente pela modificação da estrutura automobilística brasileira. Então, essa modificação acho que acaba sendo uma adoção mais rápida e natural nesse movimento. E que passa também um pouco daquela modificação, até eu acho que isso começa a se perder um pouco mais em relação àquela dependência do brasileiro de 70% do preço da gasolina tem que ser o etanol. Nem sempre, dependendo da região, locação, onde eu estou, isso começa a movimentar um mercado consumidor cada vez mais para o biocombustível.
ainda complementar nessa parte, Natália, acho que de fato a gente está observando uma transformação dos dois lados, sob o ponto de vista de oferta de biocombustíveis e de etanol, sob o ponto de vista de demanda. Né? Eu estou no setor há pouco mais de 15 anos. Quando eu entrei, era basicamente cana utilizada para produzir açúcar e etanol. Aí a gente eliminou a queima da cana e a biomassa passou a gerar energia elétrica. Então, as empresas passaram a produzir bioeletricidade. Então, aquela mesma biomassa do campo gerou um novo biocombustível. Hoje, nós estamos vendo uma mudança importante. Então, a produção, que era muito concentrada de cana nas regiões tradicionais, nos últimos 10 anos se expandiu para outros estados. E agora, mais recentemente, está sendo complementada pela produção de etanol de milho. E aí a gente tem uma espacialização importante. Né? Regiões onde a cana não tinha aptidão, você tem uma terra com custo de oportunidade baixo, porque você já tinha produção de soja e uma proporção de milho de segunda safra pequena, que tem crescido. Né? Então, isso viabilizou a expansão da produção de etanol de milho. Hoje tem Mato Grosso do Sul, Goiás, o sul do Brasil, Maranhão, Bahia. Então, essa espacialização e essa diversificação de matérias-primas, sob o ponto de vista setorial, é muito importante para dar resiliência para a oferta. Né? Essa é uma indústria a céu aberto. E no mundo da energia, como eu mostrei, não pode faltar. Né? Então, a hora que eu tenho, uma seca em São Paulo, ela não vai impactar, por exemplo, a produção de etanol, de milho no Maranhão e vice-versa. Então, sob o ponto de vista de setor, você tem uma oferta mais resiliente. E a gente também, no processo de oferta, está vendo uma série de novas conexões. Né? Então, o setor de etanol antes tinha um vínculo com o setor de alimentos por meio do açúcar, e um vínculo com o setor de energia quando a gente olhava a competição, etanol, gasolina, bioeletricidade, uma térmica a gás natural. Agora a gente está vendo essa conexão com outros setores do agronegócio. Nós colocamos aqui de forma muito clara com o setor de carnes, e aí eu começo a olhar o preço de DDG e preço de farelo de soja, então também com o setor de grãos, setor de farelo. A gente está tendo um setor com um nível de complexidade muito diferente do que se tinha lá atrás. E essa integração, acho que traz benefícios para todo mundo. E, sob o ponto de vista de demanda, o Cleito colocou de uma forma muito clara aí, hoje 85% do consumo de etanol hidratado está localizado em 5 estados. São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás, 6 estados. A reforma tributária, que deve começar em 2027, ela prevê que os combustíveis vão ter alíquota única no Brasil todo. Então, nós vamos ter tributo federal, tributo estadual, uma mesma alíquota. Então, lá na frente, a hora que ela for implementada, a diferença de preço do etanol de São Paulo para o Amazonas, por exemplo, vai ser só custo de logística. Hoje é custo de logística e tributo estadual. Então, de fato, a gente deve ter um mercado mais homogêneo sob o ponto de vista de demanda. Então, eu acho que isso traz uma condição muito diferenciada, essas mudanças que a gente tem na oferta e o que a gente vai ter de demanda. Estou falando aqui de mercado de combustíveis leves, mas também em outros setores, como eu coloquei na apresentação. E é essa questão da complexidade mesmo, né, Luciano? Eu acho que você falou muito bem, porque a gente realmente tem uma integração muito grande agora. Então, assim, todas essas cadeias, quando a gente falava antes de etanol, a gente analisava mais a cana, e agora a gente está analisando cana e milho. E aí você tem coprodutos e subprodutos que vão para a pecuária, seja o bagaço, seja o DDG, e aí você faz essa integração. Com esse ponto que você colocou, até a região Nordeste, como citado pelo Cleiton, já tem uma presença grande de usinas de cana lá, mas também tem a produção pecuária, seja de corte, mas de leite, presente, distribuída pelo Nordeste, e uma demanda muito grande por milho, que chegava a um custo mais elevado. Então, você pode acabar viabilizando uma produção e já pensando também numa melhora de alguns indicadores para a pecuária. Aí eu já passo a pergunta para você, Rodrigo, em relação ao que você tem observado em relação ao entendimento mesmo dos produtores de pecuaristas em relação a melhores desempenhos, mesmo que não sejam em produtividade, como você colocou, mas em redução de alguns custos com o uso do DDG e as suas vantagens. Eu acho que essa pergunta é ótima. Eu queria até fazer um paralelo para a gente entender dentro de uma série histórica, né? Eu me recordo, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 2011, 2012, e naquela época
se falava muito em DDG, né? Várias universidades receberam muito dinheiro para trabalhar e saber posicionar como colocar um DDG junto com milho floculado ou com milho com silagem de grão úmido. Muitos trabalhos foram feitos em 2010, 11 até 2015, 18, né? Produziram muita coisa. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ter acesso a um relatório que a Exalc, alguns professores da Exalc, junto com o pessoal da Embrapa e algumas empresas interessadas em produção de etanol de milho. E o relatório ele tinha um certo cuidado de tentar viabilizar a produção de etanol com milho dentro de usina flex. Então, até pouco tempo atrás, eu li esse relatório de novo, por curiosidade. Ninguém teve a ousadia de falar assim, não, vamos construir uma usina destinada só para milho. Porque, no fundo, aquilo não encaixava muito bem na cabeça do brasileiro. Por quê? Vou pegar um alimento muito nobre, vou fazer etanol e eu vou tirar alimento que é destinado para uso humano ou para alimentação animal. Mas, na verdade, ninguém sabia que depois, por trás dessa retirada do etanol, da produção de etanol, ia ter um alimento muito nobre também, né? Então, quando a gente olha, o mercado foi muito rápido de entender isso e o salto foi enorme. O que nós fizemos nos últimos 8, 10 anos é de tirar o chapéu, né? E as usinas perceberam isso muito rápido. Quando a gente olha os dados de produção de milho, foi ótimo, né? Só teve melhoria. Então, teve melhoria na produção de grãos, teve melhoria na utilização desse grão e os animais se beneficiaram com isso também. Em termos de maior número de animais sendo alimentados com produtos que não existiam, aumento de desempenho e ainda um reposicionamento de preço de outras fontes de alimento, né? Então, claro, o pessoal do algodão sentou para falar assim, e agora? Como que nós vamos fazer com o preço dos nossos ingredientes? Milho e assim por diante, vários produtos, né? Farelos. Por quê? Porque o DDG entra e ele não tira uma fonte, ele tira duas. Ureia, ele também às vezes vai diminuir a inclusão de ureia na dieta. Então, eu vejo com muito otimismo que eu acho que o Brasil está só no começo da questão de produção de etanol via milho e da utilização desses coprodutos na produção de gado de corte, né? Ou qualquer outro tipo de produção. Eu acho que quando o Cleiton mostrou os dados de 30 milhões de toneladas, é uma conta rápida que eu fiz de padeiro, né? 30 milhões de toneladas de milho, pegando a eficiência de produção de DDG ou WDG e pensando em 2 quilos de DDG por animal dia, nós estamos falando de quase 38 milhões de animais sendo suplementados por 110 dias em confinamento. Com redução de custo, talvez. Então, eu acho que o número é estratosférico, a gente ainda não sabe o tamanho que a gente consegue avançar e modernizar a pecuária e melhorar o sistema de biocombustível. Aí a gente tem a questão da produção do biocombustível gerando esse insumo, né, para a pecuária. E aí eu faço a pergunta: você vê algum desafio ainda, Cleiton? O Luciano também fica à vontade para complementar, mas lá na região, no Mato Grosso, em relação ao volume que se tem, a gente não falou de biodiesel aqui, mas a gente, com o aumento da mistura, tem mais farelo, mais DDG. Pode ser que a gente esteja indo por uma cultura do consumo local, né? Que você vai destinar isso localmente, que tem uma produção pecuária também. Mas vocês veem que o mercado tem se ajustado em relação a vocês conseguirem destinar esses coprodutos? Ou ainda pode ser um desafio, até considerando a questão logística, que é desafiadora no Brasil? A gente está falando só das partes boas, né? Mas tem os desafios que isso gera, mas são desafios importantes para o crescimento regional. Acho que eu só vou trazer 2 parênteses aqui que é importante a gente colocar. Primeiro que a gente fala muito de milho, mas eu tenho N cereais que vão virar e podem virar biocombustível futuro. Nós vemos já plantas operando no Goiás, Mato Grosso nem tanto, mas não muda o processo produtivo, ela entra no mesmo fluxo como o sorgo.
E no sul tem de trigo, né? Tem de trigo, tem agora uma planta com arroz, cevada, mas os principais, acho que vão realmente movimentar, tendem a ser milho, eu acredito milho, sorgo, e talvez alguns outros produtos mais no sul com outra potencialidade. Mas se eu for pensar, por exemplo, o primeiro que eu crio essa possibilidade de expandir janela, eu consigo colocar uma cultura com menor custo na produção, que realmente vai atender um mercado importante e vai colocar também um coproduto da mesma forma. O outro olhar que eu quero trazer em relação a isso é que, principalmente para o estado de Mato Grosso, essa evolução da produção tão rápida, ele trouxe alguns desafios do olhar, principalmente logístico. Por quê? Porque antes eu subia com diesel e gasolina e eu voltava com etanol. Agora eu tenho mais etanol do que gasolina e diesel subindo. Ou seja, o etanol virou carga principal do estado de Mato Grosso. Por isso que você viu um movimento tão grande das indústrias fazendo investimentos em logística para conseguir tirar esse produto de lá. O estado ele é deficitário, tem poucas ferrovias, a expansão agora da ferrovia, a duplicação da BR-63 vão ser importantes para isso, mas ele está trazendo um desafio porque realmente nós excedemos a própria capacidade de colocar isso em prática. Não que isso tenha impedido esse desenvolvimento ou causado grandes transtornos, mas realmente eu tinha aquela competitividade do frete mais barato, hoje ele já não tem mais essa disponibilidade. E até por isso que a gente começa a permear em outras regiões de maneira maior esse desenvolvimento das indústrias. E um outro, que o próprio setor já viu isso. A UNEM, que nós trabalhamos muito perto desse projeto, que nós desenvolvemos e levantamos esses dados de usinas de etanol de milho lá no estado de Mato Grosso e Brasil, na sequência, foi movido pelo próprio setor. E o setor ele tem visto que, no futuro, o DDG ele já tem sido um grande desafio para a alocação no mercado doméstico. Então, tanto é que eles têm trabalhado isso para abrir mercados de exportação para esse produto que ele já é amplamente aceito em alguns países, mas que pode ser realmente um mercado que o Brasil pode se posicionar muito bem. Porque realmente essa oferta nós poderíamos consumir, mas o mercado está em transformação, ele está nessa mudança estrutural que ainda e potencialmente a gente vai ter mais produto do que demanda. Então a gente vai ter uma oferta maior do que a demanda realmente e olhar para esses possíveis mercados para dar uma maior vazão, ela acaba sendo extremamente relevante. Se eu puder complementar, os Estados Unidos faz isso muito bem nas indústrias, né? Tanto que ele tem um produto lá que eles chamam de Modified, que é o Modified Dry Distillers Grains ou Wet Distillers Grains. Né? O que é um Modified? É uma inclusão de 10%, 20% de um sorgo ou de um outro cereal que entra na mistura de um produto que era oriundo, teoricamente, seria só de milho. Né? E isso não altera a composição, mas traz inúmeros benefícios para a indústria e flexibiliza a produção. Então, o sorgo, para nós, de segunda safra, ele tem um posicionamento ótimo, né? Principalmente quando tem problema na final de janela. O pessoal não consegue acertar a janela de plantio de milho. Então, eu acho que eu vejo com muito bons olhos a utilização de sorgo em alguns cenários de cevada ou algum outro tipo de alimento também aqui no Brasil, com certeza. Um complemento aqui, a gente está falando de milho, está falando de cana, né? E acho que o Cleiton trouxe um ponto importante. O que mais, para a gente, assim, cada uma das matérias-primas tem vantagens e desvantagens, né? E o importante para a gente, pensando no setor, é essa diversidade. Desde que essa diversidade continue mantendo o etanol brasileiro num nível de sustentabilidade elevadíssimo. E acho que isso a gente tem conseguido fazer, né? A gente não se dá conta. Né? Eu mencionei na apresentação, hoje 95% da oferta de etanol é certificada no Brasil e eu consigo identificar planta por planta qual que é o potencial de descarbonização. Então, é um processo que passa por um preenchimento de uma calculadora, pela contratação de uma empresa de auditoria externa que vai lá, valida nota fiscal por nota fiscal. No final do processo, isso vai para a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que valida a certificação e os dados são todos públicos. Né? Inclusive, esse processo exige que eles fiquem de maneira pública por 30 dias para qualquer um da sociedade
possa questionar. Então, a gente tem 3 layers de validação dessa certificação. Empresa externa à sociedade, a ANP, e hoje a gente tem a garantia, planta por planta do Brasil, né, 95% delas, com etanol com pegada de carbono auditada. Isso é inédito no mundo, nós não temos. O segundo elemento é em relação ao desmatamento. Então, desde 2018, o setor assumiu na Política Nacional de Biocombustíveis esse compromisso e esse processo de certificação exige que se monitore as áreas de milho, as áreas de cana-de-açúcar, para que a planta seja incorporada na política nacional e ateste que não houve desmatamento. Então, se eu tiver uma área de cana ou de milho usada para etanol, 1.000 hectares, se eu desmatar um único hectare, a fazenda inteirinha está fora da Política Nacional de Biocombustíveis. Então, esse é um ponto importante, as imagens de satélite estão disponíveis, as empresas auditam, e hoje a gente tem uma pegada de carbono, uma intensidade de carbono muito baixa. Né? No caso da cana-de-açúcar, tem uma produtividade por hectare maior, a biomassa está lá dentro. No caso do milho, a discussão sobre o uso da terra que a gente vê, por exemplo, no hemisfério norte, com etanol de milho, aqui era muito minimizado, porque na prática a área já estava lá, a área que era utilizada para a produção, por exemplo, de soja, e eu estou fazendo milho, então estou intensificando o uso da área, fazendo segunda safra, em algumas regiões terceira safra. Todas as plantas de etanol do milho do Brasil usam biomassa para gerar o vapor da indústria, diferente do que você tem lá fora, usa gás natural, usa óleo combustível. Então, assim, a gente tem, de fato, na agricultura tropical essa eficiência que fez com que o Brasil, hoje, se transformasse no maior exportador de commodity, também está sendo transferida para a produção de biocombustíveis, seja em custo, hoje a gente vende etanol menos da metade do custo do que se vendia lá no início do Proálcool, ou em intensidade de carbono, porque a gente tem, de fato, uma intensidade muito baixa. Muito bom. O agro, acredito que ele já busca sustentabilidade em diversas formas, né? Mas também não tenho dúvidas de que o etanol, o setor ali de etanol de milho vai buscar muito da expertise do etanol de cana em relação a tudo que ele já evoluiu no Brasil, buscando essas certificações e garantindo a sustentabilidade da produção do etanol brasileiro. Luciano colocou sobre a imagem do setor como um desafio, né, aí para frente. E acredito que pela fala do Cleiton também, já em relação a buscar a exportação, por mais que a gente tenha ainda um mercado nacional com um caminho muito grande para evoluir, o Brasil também deve buscar estar preparado para ter mais essa alternativa e conseguir também destinar os seus biocombustíveis. Eu queria ouvir isso de vocês, mas a gente já chegou ao final aqui do nosso painel e também deste episódio. Infelizmente, a gente deixa esse assunto para a gente falar em um outro episódio. Eu aproveito para agradecer a participação de vocês. Eu confesso que eu saio daqui com uma visão bastante positiva em relação tanto à perspectiva de crescimento do setor, a esse preparo dos produtores, dos setores e dessa integração, tanto para a produção, viabilização desses negócios e também com o olhar na destinação dos seus produtos. E é isso. Então, deixo aqui o meu muito obrigado para você, Cleiton, Rodrigo e Luciano, pela participação, a todos que estiveram presentes nesse evento, com essa dinamicidade toda que a gente vê que o setor de biocombustíveis tem ofertado, né, para os produtores. Acho que fica esse desafio para o produtor, uma vantagem e um desafio, que é na sua gestão de custos, porque agora é ele que tem que decidir se vai plantar sorgo ou milho, para quem ele vai destinar a sua produção. Então, tem um portfólio bastante grande e essa decisão também vai ser muito estratégica para o produtor. Muito obrigada. E a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Eu Sou Agro, Gestão e Mercado e deste evento. Até mais. Obrigada a todos vocês. É realmente uma iniciativa muito bacana da CNA registrar todo esse bate-papo rico num podcast, porque é uma forma da gente melhorar, assim, a imagem do nosso agro, uma vez que a gente divulga as informações, inclusive para quem não esteve aqui. E eu, pensando como grande imprensa, como a gente pode traduzir, deixar ainda mais mastigado tudo que foi dito aqui para o brasileiro, para que o brasileiro realmente entenda esses processos, como a gente produz sustentável, para que o próprio brasileiro realmente valorize o que é nosso. Eu falo que quando a gente começa a entender mais do agro, a gente começa a agradecer
por ter nascido aqui no Brasil. Ter nascido no Brasil é realmente uma grande dádiva, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso com você, agradecer a Natália, né, por todo esse envolvimento que você tem com o podcast e também aos convidados, Luciano, Cleiton, Rodrigo, e também agora a gente vai entregar uma lembrança a todos vocês.